E aí, meninos, vamos continuar então a revisão da Prova Brasil. O próximo tópico nós vamos ver de ângulos. No vídeo anterior, só lembrando, nós vimos ampliação ou redução de uma figura. Nós vimos sobre o lado, sobre o perímetro, sobre a área, sobre os ângulos, tá certo? É tão importante que depois eu vou comentar mais sobre esse item. Sobre ângulos, então você vai colocar ângulos aí, só um exemplo. O exemplo é esse aqui, ó. É esse do relógio, ó. Já caiu na Prova Brasil essa questão do relógio, tá bom? Só essa aqui, ó. Você vai copiar e nós vamos ver qual alternativa que é. Então, observa aqui, o relógio, se você contar quantos pedaços tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, são 12 pedaços. Então eu tenho 360 graus dividido por 12. Se eu pegar 360 graus e dividir por 12, porque o relógio todo não tem 360 graus, se eu dividir por 12 pedaços, se eu fizer a conta, vai dar 30 graus cada pedaço. Certo? Cada pedaço tem 30 graus. Então, cada pedaço desse aqui tem 30 graus. Então, qual é o valor desse ângulo aqui, ó, maior? E qual é o valor desse ângulo menor quando o relógio marca 8 horas? 8 horas, não é isso? Tem questão que ele não coloca figura, você tem que desenhar. 8 horas. Então, ele pede a medida do ângulo maior. O ângulo maior não é tudo isso aqui? Então, você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 partes. Tudo bem? Eu tenho 8 partes. Então, eu vou fazer 8 vezes 30. 8 vezes 30, porque cada parte, cada pedaço é 30. Então, eu vou fazer aqui, ó, o ângulo maior. O ângulo maior são 8 vezes 30, que dá 240 graus. Agora nós vamos ver o ângulo menor. O ângulo menor. O ângulo menor é só contar ou fazer 360 menos 240. Observa aqui, 360 menos 240. Ou contar. O ângulo menor eu tenho 1, 2, 3, 4 pedaços. 4 pedaços. Então é 4 vezes 30. Se eu fizer 4 vezes 30, não vai dar 120 graus. Então, o ângulo maior vale 240 e o ângulo menor vale 120. Qual é a prova real? Se eu somar os dois, tem que dar 360. Só um minutinho. Se eu somar os dois, tem que dar 360. Então, de novo, se cair uma questão de ângulos de relógio, você sabe que cada pedacinho daquele vale 30 graus. Cada pedacinho desse vale 30. Daqui até aqui são 8 pedaços. 8 vezes 30 vai dar 240. E aqui são 1, 2, 3, 4 pedaços. 4 vezes 30, o ângulo menor é 120. Qual a alternativa que está aqui? Ó, 120 e 240, não é a alternativa C? Não é a alternativa C? 120, aqui está 120 e 160, não. 120 e 240, você vai e marca a alternativa C. Deixa eu anotar aqui para gente. A alternativa C é a resposta. Tudo bem? Pronto. Próximo tópico, pessoal, você vai copiar, né? Você vai copiar aqui o esquema do relógio, tá? O exemplo aqui, e vai copiar a resolução, senão não resolve. O próximo tópico, você vai colocar figuras semelhantes, que eu vou voltar naquela questão de ampliar e reduzir uma figura. Então, o próximo tópico, você coloca figuras semelhantes, eu vou explicar 2 exercícios, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, então. No caso, é esse esquema aqui. Você vai copiar, tá vendo que até caiu já na Prova Brasil, ó, toda essa questão e qual alternativa que é a correta. Então, é isso que você tem que fazer, ó. Então, você vai colocar para mim figuras semelhantes. Você vai colocar para mim figuras semelhantes, exemplo 1. O exemplo 1 você vai copiar tudo isso aí. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu começar a leitura aqui, ó. A professora desenhou um triângulo. Beleza.
no quadro. Em seguida, fez a seguinte pergunta. Se eu ampliar esse triângulo em 3 vezes, ó, eu comentei isso, em 3 vezes, ela quer ampliar a figura em 3 vezes. Eu sei que as dimensões têm que multiplicar por 3. Quais são as dimensões? São os lados. As dimensões têm que multiplicar por 3. Então, o que vai acontecer com o perímetro? Também tem que multiplicar por 3. O que vai acontecer com o lado? Que são as dimensões? Tem que multiplicar por 3. Tudo bem? O que vai acontecer com esse ângulo e esse ângulo? Quando eu ampliar, os ângulos não vão mudar. Os ângulos não vão mudar. É a única coisa que não muda quando eu amplio ou quando eu reduzo uma figura. Os ângulos internos não mudam, tá bom? O lado muda, sim. Os outros todos mudam. Perímetro, área. Então, beleza, vamos volta aqui. O perímetro, aqui ela multiplicou por 3, ela ampliou por 3. Então, o lado também vai multiplicar por 3? Sim. O perímetro também vai multiplicar por 3? Sim. E a área vai multiplicar por quanto? A área vai multiplicar por 3? A área vai multiplicar por 3? É isso que eu falei. Não. A área vai multiplicar por quanto? Então, vamos lá. Deixa eu anotar. O exercício está falando que ela ampliou. Então, você tem aqui uma figura. Ela ampliou essa figura em 3 vezes. Então, o que eu sei do lado? Também vai multiplicar por 3. O que eu sei dos ângulos? Os ângulos, olha que coisa interessante, não muda. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Os ângulos internos não muda. Aí tem muita gente que vai falar, multiplica por 3. Não, os ângulos internos não mudam, fica do mesmo tamanho. Se aqui for 60, aqui continua 60. Se aqui for 50, aqui continua 50, tá? O que vai acontecer com o perímetro? O perímetro também vai ser 3 vezes, lógico. Se o lado multiplica por 3, o perímetro tem que multiplicar por 3. E a área também multiplica por 3. Errado. Qual é a dica que eu falei? Você pega o valor aqui, que é 3, e eleva ao quadrado, porque a área sempre é ao quadrado. E quanto que é 3 ao quadrado? É 9. Então, a área dessa figura aqui vai ser 9 vezes, e não 3 vezes. Então, beleza? Tudo bem? Então, se eu fizer essa questão aqui, vamos ver o que ele pergunta. Volta lá na questão. Beleza. A professora ampliou em 3 vezes. Olha o que os alunos responderam. Qual desses alunos aqui, qual acertou? O que o aluno Fernando respondeu? Os lados serão 3 centímetros a mais cada um. Peraí, os lados vão triplicar. Não é aumentar 3, é triplicar. Então o Fernando está errado. O que mais que o Fernando falou? Os ângulos serão os mesmos. Os ângulos serão os mesmos, mas os lados ele errou. Então não é o Fernando que falou, que acertou, não. O que a aluna Gisele falou? Os lados e os ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3. Os lados terão as medidas multiplicadas por 3, certo? Mas os ângulos não. Os ângulos, como ela falou aqui, os ângulos não mudam. Se aqui for 60, o outro ângulo vai ser 60. Então tá errado, a Gisele tá errado. A Marina, a medida dos lados eu multiplico por 3. Sim, multiplica por 3. E a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. Opa, tá certinho a Marina. Os lados eu multiplico por 3, então olha o esquema. E os ângulos não mudam. Olha o esquema que eu fiz aqui. Os lados multiplicam por 3 e os ângulos não mudam. Opa, a Marina tá certa. Então, a alternativa Marina, você vem aqui e marca letra C. Letra C de Marina. Então, essa questão é a letra C. A Marina falou certo. Por que o Roberto falou errado? A medida da base, a base é essa aqui, base, será
será a mesma. Opa, como? Se eu vou ampliar, se eu vou triplicar, a base tem que triplicar. Quanto que vai valer a base? Vai valer 15. Ele está falando que a base será a mesma, então está errado. E os outros dois lados eu multiplico, não, está tudo errado. E mantém as medidas dos ângulos, não. A dos ângulos mantém. Mas o Roberto, ele falou muita coisa errada. Então, quem falou tudo certo? A Marina, alternativa C. Tudo bem? Deixa eu só focar aqui. A Marina, alternativa C, tá? Então, vamos lá. Quando eu amplio, eu triplico a figura, para quanto que vai esse lado? 8 vezes 3, 24. Para quanto que vai esse lado? 24. E para quanto que vai esse lado? 5 vezes 3, 15. Então, observa. Então, aqui vai para 8 vezes 3, 24 centímetros. Aqui também 24 centímetros. E aqui vai para 15 centímetros. Beleza? Tudo bem? Ele não perguntou mais nada, mas você sabe que a área não é o triplo, é 3 ao quadrado, é 9 vezes. Registra todo esse esquema aqui, todo esse esquema, mais esse esqueminha aqui, beleza? Vamos para o exemplo 2. Você coloca o exemplo 2, ó, deixa eu mostrar aqui o exemplo 2. O exemplo 2, você vai colocar isso aqui, ó. O exemplo 2 é isso aqui, ó. A figura, já vou mostrar a figura. A figura ABCD, ela foi reduzida a partir da figura A', B', C', D', utilizando esse método aqui. Esse método é método de redução ou ampliação. Dá uma olhada aqui, ó. É essa figura aqui, ó. É essa figura aqui, ó. Professor, essa figura é difícil de desenhar. Desenha do jeito que você conseguir. Ele está falando que essa figura ABCD, ela foi reduzida por essa figura. Então, a figura era essa, A', B', um quadrilátero, e foi reduzido para esse quadrilátero. Beleza. Se ele foi reduzido para figuras semelhantes, o que eu sei da razão? Que é uma coisa que eu não expliquei ainda. A razão é uma fração. Então, a figura era essa, foi para essa. Então, qual é a razão? Você pega aqui, ó, 6/4 ou 3/2. Então, olha o que ele está perguntando. Deixa eu pegar minha folha aqui. Qual é a razão de semelhança? A razão de semelhança, pessoal, nada mais é do que uma fração. Então, você pega aqui, ó, ou você pega 3/2, ó, e vai dividir. Se eu pegar 3 e dividir por 2, eu vou achar uma razão 1,5. Se eu pegar, eu posso pegar aqui, ó, tem que ser daqui para cá, porque ele falou que essa figura foi ampliada. Então, a original é essa. A original é essa aqui e veio para cá. Então, eu tenho que pegar esse valor primeiro por esse. E não o contrário, e não 2/3. Eu tenho que pegar 3 dividir por 2. 3 dividido por 2 ou 6 dividido por 4. Se eu pegar e fazer a razão 6 dividido por 4, também, se você dividir, também você vai achar a razão 1,5. Se você pegar 4,5 e dividir por 3, também vai achar 1,5. Se eu pegar a razão aqui, ó, a razão 4,5 dividir por 3, 4,5, se você fizer, vai dar 1,5 também. Então, qual que é a alternativa aqui? Qual é a razão? 1,5, letra C. 1,5, letra C. Tudo bem? Então, o exemplo 1 ficou letra C e o exemplo 2 ficou letra C também. Tudo bem sobre essa questão de razão? Razão você pega esse por esse. Por que não é 2 por 3? Porque ele não falou que ampliou, ele falou que reduziu. Ele falou que reduziu. Observa aqui o enunciado. Que o enunciado aqui, ó. A figura foi reduzida. Se a figura foi reduzida, foi daqui para cá. Então, é 2 por 3. Desculpa, é 3 por 2. Ou 4,5 por 3. Ou 6 por 4. Qualquer uma dessas vai dar a mesma razão. Se não der, é porque você fez alguma coisa errada. Copia, então você vai copiar esse esquema aí, né? Primeiro do exemplo 2, você vai copiar aqui
o enunciado, mais esse desenho e resolver do jeito que eu fiz aqui e marcar a alternativa C. Até o próximo vídeo.